Êxodo capítulo 13, versículo 17, a partir do versículo 17. Êxodo 13, a partir do versículo 17. Quem achou diz amém. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 13, 17. Vamos ler a palavra do nosso Deus, 13 a partir do 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã e à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zelon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel deixasse de nos servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para servir nos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam
aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se do mar o que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e lhes fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E eu declaro no nome de Jesus a revelação da palavra do Senhor em nossas mentes e em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém, amado? Glória a Deus, aleluia. Que lindo, né? Eu fiz questão de ler, é um texto longo, mas é muito edificante, é muito fortalecedor quando a gente volta os nossos olhos para essa passagem bíblica e vê, né, amados, o poder do Deus que a gente serve, né? O Deus que a Bíblia diz é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que operava, opera e vai continuar operando, né? Que tremendo quando Deus guia o povo de Israel para fora do Egito e providencia nessa saída milagres. Eu quero que você entenda que o nosso Deus, né, é um Deus de providência, é um Deus que cuida da nossa vida, é um Deus que enquanto você está vivendo, Ele está providenciando para você o milagre, o sobrenatural, enquanto você cumpre a vontade dEle, com fidelidade, né, com amor, com integridade. Ele guerreia as suas guerras, Ele peleja as suas batalhas, Ele providencia para a sua vida um milagre, o sobrenatural. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Eu creio, né? Eu creio que a gente não consegue tomar conta da nossa vida adequadamente, né? 24 horas por dia. A gente necessita desse Deus que cuide de nós. Mas muito tremendo, porque o texto diz que Deus providenciou a saída do povo de Israel. E o primeiro olhar sobre essa passagem que lemos nessa noite, o meu olhar, né, para compartilhar com os irmãos é que Deus não os deixa ir pelo caminho mais fácil. Você é capaz de repetir comigo? Diga assim: Deus nem sempre vai permitir o caminho mais fácil na minha vida. Amém? É uma lição que eu aprendo aqui diante de um milagre, de um sobrenatural, de um impossível de Deus, né? É que Deus não busca para a nossa vida as coisas mais fáceis, há um preço, né? Há um preço de obediência, há um preço de fidelidade, há um preço de comprometimento. Quando Deus tira o povo do Egito, existia um caminho que era mais rápido, mas eles teriam que atravessar a terra dos filisteus e teriam que combater e teriam que lutar. E Deus não permite que eles façam aquele caminho, apesar de ser mais curto, apesar de ser mais rápido. Deus fala para Moisés assim: Moisés, não leva eles por ali, leva eles por esse caminho aqui, o outro, né, que é mais distante, vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais dificultoso, mas nesse momento eu quero que o meu povo vá por aqui, né? E por que não mais fácil? Deus diz para Moisés: porque eles ainda não estão preparados, eles estão saindo da escravidão, né? E vão enfrentar dificuldade, e daqui a pouco vão se arrepender,
e vão querer dar para trás, e vão querer voltar. Olha, amados, como é que Deus, né, trabalha a nossa vida com amor, com cuidado, né? Como é que Deus trabalha a nossa vida para que a gente não erre, para que a gente não fale, para que a gente não tropece. Amém? O Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, cuida dos detalhes do nosso caminho. Mas esse caminho aqui é mais longo, mas esse caminho aqui é mais difícil. Mas pode ter certeza que é o melhor caminho da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Amém ou não amém, amados? Amém ou não amém? É o melhor caminho. Ah, mas tem dificuldade, sim. Você vai precisar, pelo caminho mais difícil, demonstrar mais obediência, demonstrar mais fidelidade, demonstrar mais lealdade, demonstrar mais temor, demonstrar mais compromisso. Vai. Mas eu quero que você lembre que no final desse caminho tem um milagre, tem um impossível para acontecer. Às vezes os caminhos mais fáceis são mais rápidos, menos complicados, mas não tem milagre no final, né? Mas não tem sobrenatural no final. E o que é que vale a pena? Você ter a facilidade e não experimentar um milagre de Deus, ou você enfrentar algumas dificuldades e ver a grandeza do milagre de Deus no final? Eu prefiro, né, amados, a segunda opção. Eu prefiro dizer: Deus, então faz do teu jeito, que do jeito de Deus é sempre melhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então Deus faz o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, versículo 18, e arregimenta o povo. Ou seja, não foi para o mais fácil, Deus levou pelo caminho mais longo, mas à medida que eles iam caminhando, Deus ia arregimentando, né? Preparando eles como povo, né? Era um deslocamento, era também, né, amados, não só a fuga do Egito, mas a preparação para entrar numa terra nova, que eles iam viver para sempre. Era um milagre que estava para acontecer também diante daquilo ali. E aí Deus, né, me chama a atenção aqui, além desse cuidado primeiro, também uma segunda coisa, que é Deus providenciar para eles uma coluna de nuvem, né, para proteger e para iluminar, né, durante aquele percurso. Uma nuvem que ia diante deles, trazendo sombra, trazendo direção, porque a nuvem se movia e à medida que eles iam andando, né, era só acompanhar a sombra da nuvem durante o dia, e à noite aquela nuvem, ela aquecia, trazia fogo dentro dela, um negócio extraordinário, né? Afinal, eles estavam num deserto, e deserto é lugar de calor, de dia e de frio à noite, é lugar de perigo também. Então Deus coloca ali. Eu aprendo aqui também, amados, olhando para esse texto, que nos milagres de Deus na nossa vida, além de Deus muitas vezes nos permitir caminhos mais longos para chegar aos objetivos desse milagre, Deus também providencia o cuidado dele com a nuvem, com o fogo sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Deus. Aplauda glorificando. Obrigado, Deus. Amém? Glória a Deus. Você vê que tudo isso aqui, amados, foi preocupação de Deus. Não foi Moisés. Senhor, nos leva pelo caminho ali, né? Porque o povo pode se arrepender. Não foi Moisés que falou. Senhor, coloca uma nuvem para nos proteger aqui. Coloca um fogo. Não foi Moisés. Não foi Moisés. Moisés talvez não tivesse nem noção. Nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha passado por isso. Coisa linda, né? Foi Deus, amados. Deus que olhou e falou assim: vocês precisam disso.
Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, as suas necessidades Deus conhece, o que você precisa Deus sabe. Antes de você abrir a boca, Deus sabe qual é a sua necessidade, Deus sabe qual é o teu ponto fraco, Deus sabe qual é a tua debilidade, Deus sabe qual é a tua necessidade, a minha, a nossa. Deus providencia tudo para nós. Você pode dizer glória a Deus? Tremendo, né? Tremendo. Você está vivendo, eu estou vivendo, você está vivendo, e Deus está cuidando da gente. Já se deu conta disso? Você está vivendo, e Deus está cuidando de você, e Deus está te abençoando, e Deus está te guardando, e Deus está preparando a sua nuvem de fogo, de sombra. Deus está preparando o teu milagre. Deus está te arregimentando no exército dele, para as batalhas, para aquilo que ainda vai acontecer. Coisa mais linda de Deus na nossa vida, né, amados? Glória a Deus. Versículo 22 diz que nunca se apartou do povo aquele cuidado de Deus. Você pode dizer amém? Nunca se apartou. Olha que coisa linda. Deus permite o lugar mais difícil para que eles não desistissem, né? Deus prepara a proteção. E agora fala assim, ó, não foi só, né, um momentozinho do dia, nunca se apartou enquanto eles não entraram na terra prometida. Não foi uma coisa só de um dia, 2 dias, 3 dias. Foi durante todo o tempo. Nunca se apartou. Sabe o que isso significa, amados? Que a bênção de Deus na nossa vida está presente em nossas vidas, em todos os momentos. Quando você chora, Deus te consola. Quando você se alegra, Deus te fortalece. Em todos os momentos, nunca se apartou. Você pode aplaudir ao Senhor. Nunca se apartou. Nunca se apartou a bênção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Coisa tremenda. Aí Moisés vai guiando o povo, né? Aí Deus fala, Moisés, mais uma coisa. Manda o povo parar. Que eu vou começar a mover um sobrenatural aqui que vocês não vão entender. Manda o povo parar. Acampa, para, todo mundo. E você, né, capítulo aqui, já no capítulo 14. Para todo mundo. E vai começar uma coisa assim, estranha, né? Porque o faraó, o Egito, vai achar que vocês estão perdidos. Porque parou de avançar, ficou parado, acampou. Eles vão pensar assim, lá, eles se perderam no deserto. Chegaram a um determinado lugar, agora não sabe para onde ir, não sabe voltar, não sabe para frente, e resolveram parar. E nesse momento, quando eles começarem a pensar isso, eu vou endurecer o coração do faraó, né? E ele vai sentir vontade de vir atrás de vocês, achando que vocês são presas fáceis, e ele vai vir com todo mundo, porque eu tenho um propósito nessa perseguição de faraó, que vocês vão entender. A gente já entende, mano, porque a gente já leu até o final, mas imagina o povo vivendo aquilo ali, o próprio Moisés, né, vivendo aquilo ali, só me obedece, porque eu tenho um propósito de glorificar o meu nome através disso aí. Ô meu irmão, presta atenção, no nome de Jesus. Você às vezes não entende, eu às vezes não entendo, a gente não entende a maneira como Deus está trabalhando em nossas vidas, às vezes até, né, mandando a gente parar, mandando a gente ficar estacionado, quando a nossa vontade é andar, quando a nossa vontade é conquistar, quando a nossa vontade é fazer, e Deus está mandando, ó, sossega,
acalma, né, a tua vida, o teu coração. Você está achando de repente que as coisas não estão indo bem, que você era para eu estar lá na frente, era para eu estar avançando, e Deus não para. Eu tenho um propósito. Você já parou para pensar, meu irmão, que Deus tem um propósito nisso tudo? Que obedecendo a voz de Deus, você está fazendo o que é melhor? Né? Porque às vezes a gente é assim, né? A gente está andando, aí Deus fala, para. Mas você quer andar? Não, Deus, não posso parar não, porque senão eu não vou chegar lá. Vai chegar sim, porque se Deus está mandando parar, é porque é melhor parar. Se Deus está mandando andar, é porque é melhor andar. Ele tinha um propósito, amados. Qual era o propósito de Deus? Um grande milagre e a destruição do inimigo. Que na verdade o grande propósito de Deus era aquele milagre sobrenatural do Mar Vermelho e a destruição do Egito. Deus falou, para. Aí, Faraó, aconteceu exatamente isso. Chegou a notícia, estão perdidos. Olha, amados, tem gente que pensa que você está perdido. Tem gente que pensa porque você obedece a voz de Deus, né? Você está perdido. Ia lá, não sabe o que fazer. Ia lá, está todo enrolado. Ia lá, Deus parou de agir na vida dele. Ia lá, se fosse Deus mesmo, acontecia isso. Sabe, um monte de gente que fica querendo dar pitaco, que fica querendo falar e não conhece o nosso Deus, não conhece a tua vida, não conhece a minha vida e não conhece o Deus que nós servimos. Meu irmão, preste atenção, uma coisa nos basta, é obedecer à vontade de Deus. Porque esse mundo, infelizmente, o diabo usa umas bocas malditas nesse mundo para ficar falando bobagem para você. E tua vida, e você, teus filhos, tua casa, e você pegou Covid, está em pecado. Misericórdia, né? Se tu fosse mesmo blindado, o Covid não te pegava. Tem uns malucos por aí, amado, que anda, né? Vê Deus, quer enxergar Deus do jeito deles. Mas eu quero dizer para você que a vida daquele que serve a Deus com fidelidade é escondida. Ele não está livre das aflições, das dores, dos problemas. Ele não está livre de ficar duro. Ele não está livre de ter dificuldades. Mas ele confia no Senhor. E é o que a palavra diz, que é aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Tem um monte de urubulino por aí, querendo que você desista, querendo que você pare, torcendo pela sua derrota. Mas há um Deus que cuida de nós, há um Deus que sustenta a nossa vida. Há um Deus que colhe as suas lágrimas. Há um Deus que enxuga o seu pranto. Um Deus que enxerga você orando de madrugada, jejuando, chorando, clamando. Ele enxerga você. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Ninguém vê, mas Deus vê.
Tinha um hinozinho que a gente cantava na minha juventude, quando a gente ia para os montes, quando a gente ia vigiliar nos montes. Tempo que eu virava a noite fácil, mano. Hoje, misericórdia. Eu fico pensando, né? Que eu virava a noite tão fácil buscando a Deus. E hoje em dia, das 9 horas da noite, se deixar, a gente já está apagado. Mas tinha um hino que a gente cantava assim. Um corinho de fogo. Com pandeiro. Mas era assim. Ninguém vê, ninguém vê. Pode ser consagrado, ser abençoado, mas ninguém vê. Ninguém vê, ninguém vê. Pode ser consagrado, ser abençoado, mas ninguém vê. De boca no pó, quando eu estou orando, ninguém vê. Ah, esqueci o resto. Mas aí vocês já entenderam, né, o hino? Quando eu estou chorando, ninguém vê. Mas se uma coisa eu faço errado, todo mundo vê. Aí tinha um pedaço do hino que era assim. Todo mundo vê, mas ninguém vê. Mas todo mundo vê. É muito, eu já não lembro mais. Tem muito. E aí o fogo pegava. Mas era muito real, né? Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está chorando, ninguém vê, meu irmão. Mas se tu pisar na bola, todo mundo vê. E mote logo o dedão, né? Pá! É o faraó, né? Chegou a notícia lá para ele: Faraó! Ih, deu tudo errado para Israel. Já até acamparam, não conseguiram sair do lugar, erraram o caminho. Eles, em vez de ir pelo caminho mais fácil, foram pelo caminho mais difícil. Faraó, e deu tudo errado. E parece que Moisés já mandou suspender tudo, parar tudo. Levanta o acampamento. E estão perdidinho, Faraó, perdidinho. Aí Faraó, então é a hora. Vou fazer igual, né? Ou pescar no aquário. Ou pescar no aquário, ó. Que beleza. Olha, amados, junta aí os cavaleiros todos, os cavalarianos todos, o exército todo mundo. Porque todo mundo com sede de vingança. Todo mundo querendo, agora que eu acabo com eles e vou destruir. E Deus lá do céu só vem, Faraó. Vem, Faraó. Meu irmão, tem gente que olha para você, olha para mim, olha para a igreja, né? Olha eles aí, olha a dificuldade, olha a luta. Mas há um Deus com uma coluna de nuvem, que tem fogo, que tem sombra, um Deus que providencia o milagre, o Deus dos impossíveis, o Deus do sobrenatural, o Deus dos milagres não nos desampara. Quando tudo parece que é o fim, vem Deus, meu irmão, com um milagre novinho na sua vida, para arrebentar com a boca do inferno. Aleluia! Para glorificar o nome dele. Você pode dizer glória a Deus? Amém ou não amém, amados? Deus vê. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê. Deus vê. Cuidado, que às vezes os seus olhos naturais podem te trair, fazer você enxergar o que não é real. Cuidado. Deus vê. E aí juntou, meu irmão, veio aquele exército todo. E ficaram a uma distância, enquanto Faraó ia esperando
os cavalarianos lá, o exército dele todo se juntar para poder atacar. E Deus foi permitindo. E eles lá, e Deus aqui. Muito, muito, muito sobrenatural. O texto, né? No texto que nós lemos, diz que era tão sobrenatural que eles, de noite, meio que Deus escondia o povo. Eles não conseguiam enxergar. Israel, nem Israel sabia que eles estavam ali, mas não conseguiam atacar. E aí Deus foi deixando, deixa eles pensar. Deixa eles pensar que eles, né? Aí Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, manda o povo avançar. Mas Senhor, diante da gente tem um mar, tem água, né? Manda o povo avançar. Aleluia, manda o povo avançar, porque eu vou na frente. Aí sabe o que Deus fez, amado? O povo estava lá, diante do mar. Aí Deus pega a nuvem e joga para trás. De repente, você imagina, né? O povo está lá, daqui a pouco falou. Agora Deus se coloca atrás. Vai o povo. Agora eu quero ver Faraó passar por aqui. A proteção de Deus. Há um Deus que te protege, há um Deus que me protege, há um Deus que blinda a nossa vida, a minha vida, meu irmão, a tua vida. Há um Deus que blinda você do alto da cabeça até a planta dos pés, protege a tua vida. Acontece um monte de coisa ao teu redor, mas não acontece com você. Não é porque você é melhor, não é porque você é pior também, não é porque você vai confiar na tua capacidade, não. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos protege, há uma mão sobre nós. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Amém ou não amém, amado? Não é para você se vangloriar, não é para você se quebrantar e dizer: meu Deus, misericórdia. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor cuidou de mim. Tem gente aí que morre com um espirro, com uma tosse. Tem gente que morre com um osso engasgado na garganta. Fecha a glote e... uma espinha de peixe, né, Toninho? Verdade. Mas o Senhor cuida de nós. E Deus manda eles avançarem. E eles avançam, amado. E aí se abre aquele mar, né? Aquela cena linda, né? E o povo atravessa. E Faraó, quando vê aquilo, vamos pegar. Só que quando ele chega, o mar fecha. E aí, meu irmão, morre todo mundo. Porque o Senhor não fez o milagre para os egípcios. O Senhor fez o milagre para os seus filhos. Amém ou não amém? O milagre não era para Faraó. O milagre não é para os que amam esse mundo. O milagre não é para os que se entregam às paixões desse mundo. Os milagres de Deus são para aqueles que vivem, servem a Ele, se dedicam a Ele. Para aqueles que de Deus é para aqueles que confiam nele, que têm intimidade com Ele, que creem nele, que amam ao Senhor. É para esses. Ih, pastor, então falou comigo também. Falou contigo? Então, é para você. As boas dádivas, né? Não é assim que Tiago diz? De onde vem o dom perfeito? As boas dádivas vêm descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É de lá, é Ele, é dele que vem aquilo que é mais precioso para a nossa vida. Vem cá, os músicos, fique de pé, meu irmão,
porque é para você. Glória ao nome do Senhor, é para você. Aleluia, é você que Deus quer curar e fazer um milagre sobrenatural na sua vida. É você que Deus quer tirar do fundo do poço, né? Do lamaçal, para você ser um testemunho para a vida de quem se aproximar de você, quem se apresentar diante de você, você poder dizer: eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Como o pastor Vitor Hugo falou lá em Irajá, né, no sábado, na conferência de avivamento, Deus me fez viver um grande milagre para que eu pudesse andar pelo mundo testemunhando do que Ele fez. Ele falou: eu nunca faria isso se não fosse esse grande milagre de Deus. Deus tem um propósito em tudo. O propósito de Deus é glorificar o nome dEle. Amém? Você precisa de um milagre? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu não sei como anda a sua vida. Eu mal conheço a minha, meu, né? Que às vezes eu orando eu falo: Deus, eu não sei se eu me conheço. Porque a gente acha que se conhece, né? Mas quem nos conhece de verdade é o Senhor. Mas você precisa de um milagre nesses dias, nesse tempo. Milagre, um sobrenatural. Um mar precisa se abrir diante de você, né? Eu quero que você saia do seu lugar, venha no altar e diga para Deus: Senhor, eu creio que essa nuvem é para mim, esse fogo é para mim. Eu creio, Senhor, no milagre. Vamos louvar o Senhor, Elias. Aleluia. Enquanto você se aproxima do altar com inteireza de coração, com convicção, creia no milagre, creia no sobrenatural. Xarabacanterela massuriandorela manai. Oh, terecalamasuriandorela. Cego vê. Aleluia. Está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz